punir os filisteus. Por 3 transgressões e por 4 transgressões, Deus vai punir os amonitas. E o reino do norte, Israel, sempre apoiando as palavras do profeta. Quando chega no capítulo 2, versículo 4, Amós profetiza contra o reino que ele veio, o reino de Judá. E ele diz: por 3 transgressões e por 4 transgressões, o Senhor vai punir o reino de Judá. E o reino do norte, Israel, sempre dizendo: boa é essa palavra. Mas quando chega no versículo 6 do capítulo 2 do livro de Amós, Amós diz: por 3 transgressões e por 4 transgressões, Deus vai punir a Israel. E esse juízo já vai se iniciar aqui no versículo 1 do capítulo 7, aonde nós lemos alguns versículos. Deus vai mostrar ao profeta Amós 5 visões, sendo que 3 delas está aqui no capítulo 7. A 4ª está no capítulo 8 e a 5ª visão está no capítulo 9. A primeira visão que Deus mostra ao profeta Amós, no versículo 1, Deus mostra uma nuvem de gafanhotos. Mas o que me chama a atenção nessa nuvem de gafanhoto, porque é o próprio Deus que cria esta nuvem com milhões de gafanhotos. Eu não falei, eu não errei não. É milhões de gafanhotos que Deus mostra a Amós em uma visão. E esses gafanhotos eram de uma espécie chamada de devoradores, também conhecido como destruidores. É uma espécie de inseto que ele se alimenta das plantações e ao mesmo tempo que eles comem, eles defecam. Ou seja, aquilo que eles comem não parava dentro deles, porque eles iam comendo e expelindo. Ou seja, era uma espécie de inseto preparada e pronta para devastar e destruir. O profeta Joel, no seu capítulo 2, versículo 3, do livro que leva também o seu nome, ele disse que essa espécie de gafanhoto, quando ele tem na frente um jardim, como o jardim do Éden, quando eles passam, quando a nuvem desse gafanhoto passa, atrás dele fica um deserto. E foi esse tipo de inseto que o Senhor Deus criou para devastar e punir a Israel. Quando chega no versículo 2, Deus já não mostra mais a nuvem de gafanhoto. Ele já vai mostrar a Amós o estrago que essa nuvem de gafanhoto faria no reino de Israel. Quando Amós vê a devastação que esses gafanhotos iriam fazer em um reino que vivia da agricultura e da pecuária, aí Amós faz aquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer, que foi interceder. Amós intercedeu pelo povo de Israel. Nós também deveremos estar sempre intercedendo uns pelos outros, meus amados e queridos irmãos, porque é o que a palavra nos orienta. Quando Amós vê o estrago que aqueles gafanhotos iam fazer na nação de Israel, ele chega para Deus e diz: perdoa, Senhor, este povo, porque se o Senhor trouxer este mal contra este povo não vai se levantar mais. Olha para eles. Ele vai chamar Israel de Jacó. Ele diz: Senhor, Jacó é pequeno, é fraco, é dependente de ti. Porque Amós via que Israel era um reino fraco, que só estava tendo vitória e prosperidade por causa de Deus. Mas Israel estava se achando que era maior do que o que realmente era. E aí Amós usa uma estratégia, uma sutileza, quando ele diz: olha como Jacó é pequeno. Quando Amós diz Jacó é pequeno, Amós estava lembrando a Deus o concerto que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, estrategicamente. Quando chega no versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que Deus se arrependeu através da
oração, da intercessão de Amós, Deus se arrepende. E o mal que ele ia lançar contra a nação de Israel, ele não o traz. Mas quando nós vemos esta palavra, Deus se arrependeu, a gente até fica com a impressão de que a Bíblia está se contradizendo. Porque quando nós vamos lá para o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Poderia Deus prometer e não cumprir, ou cumprir o que ele não prometeu? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso aqui. A Bíblia ela nunca vai se contradizer. Muitas vezes somos nós que não entendemos o que ela está falando. Isso aqui, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é aquilo que nós chamamos de antropomorfismo. E o que é antropomorfismo? É quando nós damos a Deus atributos que pertencem a nós. Quando nós dizemos, Deus se arrependeu, o coração de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus. Meus irmãos, Deus não tem mão, Deus não tem coração, Deus não tem olho. Deus é um ser espiritual. Quem tem olho, quem tem mão, quem tem coração, sou eu e cada um de vocês. Porque nós somos humanos, somos pessoas. Deus é um ser espiritual. Se um de vocês se mudar para a Inglaterra, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, e chegando lá, se vocês não falar inglês, vocês não vão conseguir entender e nem ser entendido. Então o que é que a Bíblia está fazendo? A Bíblia está falando com o nosso dialeto, para que nós possamos entendê-la. Por isso que ela está usando aqui a palavra Deus se arrependeu, que é um atributo nosso. Quando chega no versículo 4 aqui, Deus vai mostrar a nós a segunda visão de juízo contra Israel. Por quê? Porque Israel continuou pecando. Israel continuou andando fora dos caminhos do Senhor. Israel adulterava, se prostituía, a violência crescia. Israel estava adorando bezerros de ouro lá no reino do norte. Quando chega no versículo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Isso aqui é um juízo de Deus. Mas fogo consumindo o grande abismo e a terra, para a gente entender isso aqui, a gente vai precisar ir lá no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 25. Lá a palavra do Senhor vai nos dizer que José foi abençoado com bênçãos, e seria abençoado com bênçãos do céu, da terra e das profundezas. Bênção das profundezas é tudo que a terra trazia para Israel: plantação, ouro, prata e água. Água que das nascentes, água dos poços. Este versículo 4 aqui, esta visão que Deus dá a Amós, ele está se referindo aqui como fogo. É uma seca terrível, que lá na minha terra a gente chamava o chão de secas como essa de chão esturricado. Iria parecer que o chão foi queimado. Os reservatórios subterrâneos de água, Deus iria secar. Não teria água em poços, não teria nascente de rios. E isso seria terrível para a nação de Israel. Quando chega no versículo 5, Amós de novo: Senhor, cessa, Senhor. Não traz esse mal para esse povo, não.